E bora que estamos ao vivo! Boa noite, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Priscila Bergauser, professora de crochê e parceira da Círculo. Oi, você do Face. Estamos ao vivo hoje aqui para nossa primeira aula de crochê para iniciante. E nós, né, eu, a Círculo, o Bazar Horizonte, conversamos e a gente viu a necessidade de pegar essas pessoas pela mão, tá? Oi, Face, tudo bom? Pessoal do Bazar Horizonte aqui no Face, tá tendo live ao vivo, né? A live é ao vivo. Um ao vivo lá no Instagram do Bazar Horizonte para nossa primeira aula de crochê para iniciante número 1. Eu não vou interagir muito com vocês aqui, eu vou interagir com o pessoal daqui, mas aguardo vocês aqui no Insta. A live é especialmente produzida para o Instagram, então aguardamos vocês lá também, tá bom? Eu não vou conseguir ver os comentários aqui, mas aqui estamos aguardando vocês. Venham para o Insta, mas vocês vão acompanhar aqui o que vai ser conversado, mas eu vou ficar olhando para o pessoal aqui, tá bom? Beijão, boa noite, sejam todos bem-vindos. Bom, gente, nossa primeira aula, então, focada para iniciante no crochê. Para aqueles que já sabem fazer um pouquinho, têm algumas dúvidas, algumas dificuldades ainda. Para aqueles que não sabem fazer nada, eu quero explicar para vocês como é que vai ser a dinâmica dessas aulas, tá? A princípio, eu bolei 4 aulas para vocês. Pode ser que a gente tenha um combo aí, né? Um bônus, na verdade, de uma 5ª aula. Vamos ver como é que vai ser o andamento dessas 4. Se a gente está conseguindo... como é que fala? Se a gente está conseguindo aí tirar as dúvidas de vocês, se vocês estão aí, como é que tá as dúvidas de vocês, então o retorno de vocês, os comentários de vocês nesse momento, durante essas aulas, que vão acontecer uma vez por semana, às segundas-feiras, é de extrema importância. Então a participação de vocês vai contar muito. Eu produzi aqui uma primeira aula, focada para vocês, então espero que vocês gostem, que vocês aproveitem bastante. Eu já vi aí que teve gente que comentou que não sabe nada. Voltar aqui os comentários, ó, a Marilda falou que não sabe fazer nada, é um pouquinho complicado no Instagram, pelo menos para mim, é que eu não consigo voltar muito. Boa noite, Rose. Então ele vai subindo, eu não tenho controle, não consigo travar, igual eu travo aqui no Face. Oiê, o pessoal tá aqui, todo mundo junto. Bom, aqui eu tinha feito uma outra estrutura, só que o tripé não aguentou, e eu já tava para entrar, tá bom? Por isso que, né, nós vamos falar sobre tudo isso, crochê da Lê. Nós vamos falar sobre tudo isso. Então, a dinâmica das nossas aulas, elas vão ser da seguinte forma. Eu vou tentar passar essa primeira meia hora na teoria, e depois a gente vai para a prática. Eu resolvi fazer desse jeito, e por quê? Gente, sem a teoria, sem entender os porquês, porquê dessa agulha, o porquê desse fio, ou os porquês, fica muito complicado, porque vocês ficam muito condicionadas a fazer exatamente o que a professora está falando. E o crochê não é isso, o crochê é muito versátil, e ele é individual. Ele é individual. Então, eu vou pegar vocês pela mão, literalmente, e vocês vão aprender tudinho, tá? Então, eu preciso que vocês tenham paciência na parte da teoria, depois nós vamos para a prática, e eu preciso que ao final de cada aula, até a aula seguinte, vocês treinem. Treinamento é essencial para vocês aprenderem qualquer técnica, é qualquer técnica mesmo, tá? Eu não sou a crocheteira que cresceu vendo a avó, não tive isso, a mãe, não tive nada disso, gente. Eu aprendi crochê com 34 anos de idade, quase 10 anos atrás, e aprendi assim, sozinha, né? Sozinha no sentido, eu não tinha alguém ali para me dizer se estava certo, se é o gato, trepidando tudo. Estava certo, se estava errado, se o jeito que eu estava pegando estava certo, se o jeito que eu estava pegando estava errado, a agulha, o fio e tal, então eu não tive isso. Foi muito eu testando, validando o que não estava dando certo, eu refazia, eu tentava novamente, eu não desisti. E o fato de eu não ter desistido, hoje eu tô aqui. Então, as nossas aulas vão funcionar dessa forma. Eu sei que as pessoas são muito ansiosas, elas querem fazer o ponto baixo, já querem sair fazendo amigurumi. E não,
Vamos começar do começo, tá bom? Combinado? Então, passada essa primeira orientação sobre essas 4 aulas, como elas vão ser, como vai ser a dinâmica delas, esse é o meu compromisso com vocês. Então, peço apenas que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque a teoria é tão importante quanto pôr a mão na massa, tá bom? Bom, gente, o que é o crochê? Para que serve? O que a gente faz com o crochê? Isso aí eu tenho certeza que a maioria aqui já sabe, tem isso muito bem na cabeça. Então, o crochê, como vocês sabem, é uma técnica que a gente utiliza fios e uma agulha com um gancho na ponta, aonde a gente usa para laçar o fio e fazer os movimentos do ponto. Então, até aí, tudo bem. Eu marquei aqui, eu fiz um... Quem não viu nos stories, depois vai ver nos meus stories, eu mostrei um spoiler aqui do que a gente vai fazer. E o crochê, ele é muito amplo na sua técnica. Então, você faz desde vestuário, né, qualquer tipo de vestuário, acessórios. Então, você faz bolsa, você faz colar, você faz brinco, você faz bota de crochê para adulto, bota de frio, você faz colar, alça de bolsa, lembrancinha, amigurumi, decoração de luxo que o pessoal fala, né? Para mim, decoração, mas tem assim um pessoal que fala, né? A decoração de luxo, a decoração mais tradicional, são os tapetes e tudo mais. Então, a gente tem uma variedade de segmentos dentro da técnica do crochê. Então, ela é muito versátil, ela abrange todos os gostos. Todos os gostos. E isso é muito bacana. E você consegue fazer isso com fio e agulha. Então, nós temos aí os nichos, que cada uma aí tem a sua vontade, a sua... gosta mais, tem mais afinidade. Eu, quando comecei, eu não tinha muito interesse por decoração e eu fui mais, assim, pro lado do vestuário. Então, comecei fazendo brincos, por exemplo, muitos brincos, tem um monte de brinco no meu canal. E eu comecei a fazer brincos e depois fui passando para vestuário. Ele foi uma coisa que veio vindo, assim. Eu me achei muito no vestuário e eu não entendia nada de roupa, eu não entendia nada de nada, gente. Tudo aula virtual, YouTube, tudo YouTube. Naquela época ainda era um pouquinho mais complicado do que é hoje. Você não tinha tantas professoras ensinando e eram coisas ali pontuais, né? O passo a passo mesmo, então não abria muita margem para saber se você podia substituir fios, se você podia trocar agulha. Então era aquela coisa muito conduzida, sabe? E o crochê não é isso. Ele é individual. Põe isso na mente de vocês hoje. O crochê é individual, tá bom? E nós temos uma variedade de fios. Fios infinitos. Cores, texturas, espessuras, composições. Então, a gente tem composição 100% algodão natural, 100%. Nós temos o algodão ali que é 95% algodão, 5% resíduos têxteis. A gente tem um acrílico que tem viscose, o acrílico que tem poliamida. Nossa, gente, é uma variedade de trabalho, de fio. Fio. Bem como as agulhas também. Então, a variedade de agulhas, a variedade de fios que nós temos, deixa o pessoal muito assim, cara, eu não posso fazer... vou dar um exemplo aqui. Um gorro com fio de algodão? Sim, você pode. Você pode fazer um tapete de fio acrílico? Sim, você pode. Você pode. Mas se aplica? Aí é que tá, e é isso que vocês vão descobrir também ao longo desse curso. Então, nós temos bem como a variedade de agulhas, a gente tem a variedade de fios e muita coisa no mercado, muita coisa mesmo. E isso assusta quem tá começando, sabe? Assusta quem tá começando, porque tem medo de trocar, tem medo de mudar, tem medo de fazer diferente, e você só aprende fazendo, errando, vendo se dá certo, se não dá certo. Então é assim que a gente aprende, sabe? É dessa forma. Não tem outro jeito de aprender senão meter na cara, literalmente, tá bom? Então, nós temos essa variedade de materiais. E como é que a gente escolhe esses materiais, como é que a gente identifica e aonde que a gente aplica. Então, eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Amigurumi.
Nós temos no mercado fio amigurumi, que é um fio 100% algodão. A Círculo tem uma... Nossa, a cartela de cores do fio amigurumi, assim, gente, é fantástica, porque você chega a se perder, né? É um fio mercerizado, então é um fio que tem brilho, é um fio muito bonito. Mas isso não quer dizer que vocês não consigam fazer com um acrílico, por exemplo, um amigurumi. Sim, vocês conseguem fazer. Vocês vão ter um outro resultado, uma outra característica, mas vocês conseguem fazer. Ah, Pri, eu não consigo fazer com barroco? Consegue. E seguindo a mesma receita que vocês estão vendo ali para o fio amigurumi, vocês vão ter um amigurumi de tamanho diferenciado. Então, às vezes, ao invés de você usar 2, 3 fios para ter um amigurumi maior, você pode simplesmente substituir o fio de acordo com o projeto de vocês. E a agulha? Pois bem, nós temos nos rótulos as indicações de agulha, né, para que elas servem. Ali, então, a gente tem aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui, deixa eu ver. Eu separei alguns fios só para mostrar para vocês. Deixa eu ver se está aqui. O fio Encanto. Tá pedindo aqui agulha de crochê de 2 e 2,5. E uma das coisas que eu falo para vocês, e quem assiste minha live e tá aqui ou tá aqui, pode comentar aqui, eu não vou ler no Face, mas vocês podem... Eu sempre falo, use a agulha de acordo com o seu ponto. Mas você só vai conseguir, só vai ser capaz de identificar o teu ponto quando você já estiver tecendo. Porque você vai observar se seu ponto é apertado. Pri, como é que eu sei que meu ponto é apertado? Tem dificuldade para colocar a agulha no ponto depois daquela carreira? É apertado. Tá entrando muito fácil até demais? Tá solto esse ponto aí. Então, é assim que a gente identifica. E como que a gente faz, então, para conseguir uma coisa harmônica, uma coisa sutil no nosso trabalho? A gente faz isso treinando. Não tem outro jeito. Treinando, tá bom? E é o que vocês vão fazer aqui junto comigo, porque, né, eu vou estar aqui para atender vocês, então, né? Então é isso, gente. O que eu quero que vocês entendam do crochê, não precisa ter medo dele, não precisa brigar com o fio e com a agulha. E eu costumo pensar assim, às vezes quando eu tô fazendo algum trabalho e não tá rolando, alguma coisa ali tá querendo me falar, tá querendo me dar um sinal, então... Eu paro, respiro, eu olho o trabalho e falo, é a agulha, o fio não tá legal para esse trabalho. Então, dessa forma, eu consigo escolher melhor o fio e a agulha para fazer qualquer trabalho, seja amigurumi, decoração e vestuário, tá bom? Então, eu quero que vocês entendam isso. Não tenham medo de testar, não tenham medo de fazer, não tenham medo de errar. Porque a gente que tá aqui erra, gente. Isso é normal. Outro dia eu fui fazer uma naninha que eu quebrei a cabeça não sei quantos dias para conseguir dar o formato que eu queria, a quantidade de pontos que eu queria. Então, acontece. É natural isso, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar aqui para vocês. Agora eu tô lendo aqui. Ok. Eu não sei se é a maioria das dúvidas do pessoal aqui, mas eu peguei um apanhado de dúvidas que eu recebo lá no meu canal. Então, eu vou trazer aqui para vocês um apanhado dessas dúvidas e vou conversar com vocês a respeito disso, tá? Então, vamos lá. Tá bom, Pri, eu vou começar a fazer, boa noite, Nelly. Eu vou começar a fazer o crochê. E como é que eu escolho a agulha e o fio ideal para trabalhar, para começar, para treinar? Gente, eu recomendo, tá? Eu recomendo que você trabalhe com um fio mais grosso e uma agulha indicada para aquele fio. Eu sugiro, tá? Quem quiser, tô até com eles aqui, agulha 4, que é um tamanho de agulha legal, e fio 4, que é uma espessura de fio legal. Por quê? Porque vocês vão fazer correntinha, vocês vão fazer ponto baixo, vocês vão fazer meio ponto alto, vocês vão aprender tudo sobre ponto também, não se preocupa, que a gente vai ir conduzindo aqui conforme a aula que eu projetei para vocês, então não se preocupe com isso. Quem que falou que o ponto é largo aqui? Nelly, nós já vamos chegar nisso daí, hein? Aguenta coração. E aí, o que que acontece, né? O pessoal fala muito... o pessoal não treina
treina. E aí não tem um ponto harmônico, não tem um ponto bonito, tem medo de errar. E aí pega a agulha com o fio, não tá dando certo, tá brigando, tá forçando a mão. Gente, se tiver forçando a mão, tá errado. Se a sua mão estiver doendo, tá errado. Não tá dando certo, não tá legal. Não é pra doer. É um hobby. É uma coisa que você vai fazer pra relaxar, uma coisa que você vai fazer, de repente, pra ganhar um dinheiro, uma renda extra. Ou, de repente, quem sabe, vai virar professora, vai vender receita. E nós já vamos falar dessa questão de empreendedorismo também, então aguenta coração aí, tá? Vai ter também. Então, assim, vamos focar em treinar, vamos focar em aprender, em dominar a técnica. Muita gente sabe fazer crochê, mas eu observo que muita gente não domina. E dominar, né, ter autoridade na técnica é diferente é que eu li um comentário que eu vou me perder. É diferente de saber fazer. Eu já peguei alunas no presencial, tá? Presencial, que não sabiam fazer nada. Eu falei, então, vamos aprender primeiro. Elas queriam fazer amigurumi. Aí eu falei assim, oi, Jaque, tudo bom? Boa noite, bem-vinda. E elas falaram assim, algumas dessas alunas, né? Eu quero aprender a fazer amigurumi. Eu falei, então, vamos partir do princípio que é aprender a fazer crochê. Porque muita gente pensa assim, amigurumi é só ponto baixo, então vou aprender só o ponto baixo. Não, gente, não. A gente faz cabelo no amigurumi, a gente usa ponto alto, ou meio ponto alto. A gente vai fazer um barradinho de saia, e a saia é em ponto alto, ou meio ponto alto, ou um ponto fantasia, um ponto V, como eu vi o pessoal comentar aqui. Aí vai fazer um ponto cianinha na barra. Você não sabe fazer outro ponto senão um ponto baixo. Você não vai conseguir fazer. Então, a ideia é que você aprenda desde o princípio, é que você domine a técnica, porque você dominar a técnica, você vai aprender até a tirar de olho. E não estou falando de cópia. Estou falando de você olhar uma peça, tipo essa daqui, ó. Era eu mostrar aqui rapidinho, tipo essa daqui, é você olhar, eu vou até aproximar, e você saber que ponto é esse. Isso é dominar a técnica. Você olhar, bater o olho e falar, eu sei que ponto é esse, isso é dominar a técnica. Não quer dizer que você não vai precisar de uma ajuda na aula, né, entender, aprender. Não é isso, a gente sempre aprende. Eu assisto coisas, eu aprendo pontos novos também para trazer. Eu gosto de pontos mais diferenciados. Então, eu tô aprendendo, não é diferente com vocês. A gente, né, é gostoso isso, aprender, né? Recentemente eu aprendi a bordar, olha que legal. E eu não sabia bordar, sabia nada. Não gosto nem de costurar. Mas é isso. Certinho? Então, é isso que eu quero falar para vocês, então, sobre a técnica. Então, vamos iniciar a nossa aula. Gente, para começar, então, como eu estava falando, eu vou trabalhar com vocês durante os pontos com agulha 3, com agulha 4 e fio 4, tá? Eu vou usar o Barroco Max Color número 4. Por que eu escolhi esse fio? Porque não adianta a gente pegar um fio muito fino e uma agulha muito fina, sendo que vocês precisam fazer os pontos. E vocês precisam ver o ponto, porque vocês precisam aprender a anatomia desse ponto, a volta que esse ponto faz. Como esse ponto é formado. Você precisa olhar o ponto, saber a quantidade de laçadas que você faz, bem como ele fica. E quando você aprende isso, é uma parte ali de você dominar a técnica, porque como eu falei, quando você entende isso, você vai ver qualquer peça e vai fazer de cara. Você pode até assistir uma aula para aprender um ponto novo, aprender uma modelagem nova, uma forma nova de fazer, tá tranquilo. A gente sempre vai aprender esse tipo de coisa, né? Mas precisa aprender a dominar. Então, por isso que eu escolhi o Barroco 4, porque visualmente vai ficar mais fácil para vocês aprenderem e vocês não vão brigar tanto com o fio do que vocês brigariam com o fio Anne e agulha 2 milímetros. Eu aprendi assim. Eu digo que é mais ou menos assim. Você aprender crochê com fio fino e agulha fina é aprender a dirigir num Fusca sem freio do que aprender a dirigir um carro automático. Deu para pegar ali a referência, mais ou menos? É isso. Então, para a gente aprender
certinho, bonitinho, vamos facilitar a nossa vida e a gente não briga com o fio. Uma coisa que a gente precisa entender também, tem jeito certo de segurar a agulha? Não. Me disseram isso quando eu aprendi, porque quando eu aprendi crochê, eu segurava a agulha do jeito que ficava mais fácil para mim. Então, eu segurava assim. Tá? Assim. Me falaram que estava errado. Não, você não segura a agulha assim. Falei, não, não, você segura assim. Né? Assim. Só que eu estava tão habituada a segurar assim, né? Ó, assim, que quando eu fui segurar assim e forcei a aprender a começar a fazer assim, isso aqui doeu tanto, mas tanto, mas tanto. Porque eu forçava muito, né? Eu segurava muito forte. E depois a gente, com o tempo, descobre que não precisa. Então, não tem jeito certo. O que eu costumo dizer nas minhas aulas é que fios grossos, com agulhas grossas, então náutico, fio de malha, um barroco 8, fios grossos, grossos mesmo, fio de malha náutico, nessa espessura, onde você precisa colocar um pouquinho mais de força, segure assim. Por quê? Se você segurar assim, você não tem força. Aqui você tem jeito, ó, aqui você tem suavidade. Assim você tem, além do movimento que você vai fazer, porque você usa para apoiar o dedo também, você vai ter a força do movimento, tá? Eu já vou virar a câmera e a gente vai passar para essa parte prática agora, daqui a pouquinho. Tensão. Uma mão a gente vai apoiar, vai segurar a agulha, e a outra a gente faz a tensão do fio e, consequentemente, a tensão do ponto. A tensão do ponto a gente faz com as duas mãos, tá? Então, a gente, com a agulha, e onde a gente tensiona o fio. Mesmo que você seja canhoto ou destro, é a mesma coisa, funciona do mesmo jeito, tá? Não muda. Então, você aprende desse jeito, tá? A segurar, então você vai segurar de acordo com o que ficar confortável para você, mesmo que seja assim, mesmo que seja assim. Apoiar o fio. Tem pessoas que enrolam e vão soltando, outras pessoas não tensionam o fio, outras já passam aqui, que é o que eu faço. Então, essa parte de tensionar, de conduzir o fio, é muito pessoal. Então, eu não acho que tem o jeito certo. Eu acho que tem um jeito que funciona para vocês. No caso, somente da agulha, que eu digo, que eu dou essa dica. Segura assim, se for fio e agulha grossa, e assim quando for um trabalho mais delicado. Mas com o tempo, vocês vão conseguir pegar esse macetezinho e aproveitar mais, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui que tá no meu protótipo aqui da aula, né, na minha aula aqui. Certo. A tensão de ponto, né? Vamos lá na tensão do ponto, que muita gente aqui, eu já vi que algumas pessoas já perguntaram, e sobre tensão de ponto. Gente, a gente só aprende a tensionar o ponto, ou não tensionar, porque a tensão do ponto, a gente precisa entender o seguinte, tá? Por isso que eu falei, gente, é uma aula bem teórica mesmo, tá? É bem explicativo. Vamos lá. Eu vou usar o fio amigurumi, que é um fio que eu vou ler aqui para vocês, tá? Eu não vou falar de tex hoje, tá bom? Tex vai ser outra aula, não é hoje, porque senão vai ficar muita informação também, tá bom? Mas ele é um fio que ele pede, aqui eu vou falar o que ele pede, tá? Agulha de crochê de 2 a 4 milímetros. Você pode fazer até com 5, 10. Vai ficar gravada aqui já, que vai ficar salva. E eu acho, Fernanda, se estiver aqui no Insta, comenta aqui se vai subir para o YouTube também, que eu não sei se vai para o YouTube. Então, como é que a gente faz? Antes de você escolher fio, antes de você escolher agulha, você precisa ter em mente o teu projeto. Tá? Então, eu vou dar como exemplo aqui um porta-copos.
tá bom? Um porta-copos, para mim, Priscila, ele tem que ser uma peça estruturada. Ele tem que ficar, não digo duro, né? Não, mas estruturada. Eu não gosto de um porta-copos molenga, que fica, sabe? Eu tinha uns aqui, mas sumiram. Mas eu não gosto de uma peça molenga. Então, primeira coisa que a gente precisa ter em mente, qual é o projeto que eu vou fazer? Qual é o resultado que eu quero com ele? Qual é o resultado que eu quero com ele? É um resultado de estrutura? Então, a depender do fio, eu preciso trabalhar e do meu ponto, por isso que é importante você conhecer o teu ponto. Então, aprender a depender do que você quer, você vai usar a agulha apropriada para o projeto. Então, nem sempre é a agulha apropriada para o fio, é a agulha apropriada para o projeto. Como que eu sei isso? Então, eu tô com um fio amigurumi, que ele é um fio, né? Ele é um fio fino, né? Perto de outros aqui, é um fio fino, tá bom? Se eu usar uma agulha 4 com esse fio aqui, eu deixo minha peça completamente solta na minha tensão de ponto. Perceba que isso aí é bem individual. Na minha tensão de ponto, agulha 4, isso aqui vai ficar extremamente solto. Só que eu quero fazer um porta-copos, então eu quero ele estruturado, mas eu não quero ele duro, e também não quero machucar minha mão. Então eu vou usar, no meu ponto, uma agulha 3. Por quê? Porque a agulha 3, Eliara, vai ficar gravada. Porque a agulha 3, no meu ponto, vai deixar estruturado do jeito que eu quero. Só que se eu for usar para o porta-copos, agora, se eu quiser fazer amigurumi, com fio amigurumi, esse aqui é o amigurumi. Com o fio amigurumi, eu já vou para 2,5. Por quê? Porque o amigurumi, eu gosto dos pontos bem tensionados, eu gosto dos pontos bem apertados para que a fibra não apareça. Então, se eu fizer amigurumi com o número com a agulha 3, vai ficar aberto. Agora, se eu fizer com a 2,5, na minha tensão de ponto, não vai ficar aberto. Sacaram agora? Por isso que é de extrema importância, antes de vocês saírem fazendo várias e várias peças de crochê aí, que vocês tenham noção. Gente, o microfone tá fazendo barulho? Porque eu não sei. Peraí. Porque esse aqui é diferente. E às vezes eu tenho a impressão que ele tá fazendo barulho. Por quê? É por isso que vocês precisam aprender a conhecer o ponto de vocês. Para que vocês possam saber, dependendo do projeto que vocês vão fazer, que agulha vocês querem utilizar. Entenderam? Então, por isso que é importante conhecer Obrigada, Flávia. Por isso que é importante vocês conhecerem a tensão de ponto de vocês. Só que vocês só vão conhecer com o tempo e fazendo assim, testando. Testando mesmo, gente. Eu vou apertar um pouquinho mais aqui na hora de fazer o ponto. Eu vou segurar um pouco mais aqui aonde eu tensiono o fio. Então, agulha e fio, e vocês vão fazer. Tá bom? A Eliara aqui, por exemplo, falou, e acho que a Nelly lá em cima também comentou, meu ponto é, menina, crochê da Ruth usa 2,5 até no barbante 6. Gente, se eu usar 3,5 no barbante 6, eu fico sem punho. Quem tem um ponto muito apertado, que já reconhece que tem um ponto muito apertado, o que faz? Coloca a agulha maior. Então, né, quem foi que comentou aqui? Deixa eu ver se eu consigo ver. A Eliara. Eliara, eu não sei que fio e agulha que você verifica aí, né, dando como exemplo, tá? Então, vamos supor que você está usando, barroco com 2,5 e o seu ponto é apertado. E você não quer uma peça estruturada, não quer uma peça dura, não quer uma peça com pontos bem fechados. Vai para uma 3,5, uma 4. No começo é complicado, pode dar uma diferença aí quando a gente está muito acostumada. Mas, assim, pra gente dominar um pouquinho ali. Mas com o tempo a gente acostuma a trabalhar com várias agulhas ao mesmo tempo. Então, faça isso. Troca aí para uma maior, 1 milímetro a mais do que a que você usa e faz o teste, tá bom? Faz o teste. É teste, gente, é teste, não tem outra coisa. Então, quando a gente já identifica que a gente tem, a Nelly tem um ponto largo. O ponto largo é ao contrário. Você quer uma peça estruturada, vai descer a numeração de agulha.
Só que tem gente, e eu já vi isso em live, as pessoas comentam assim, nossa, mas vamos supor, fio amigurumi, eu tô fazendo uma peça com fio amigurumi, 2,5, a pessoa fala, nossa, mas o meu ponto é largo com 2,5, eu vou ir pra qual agora? Não adianta, nesse caso, dá uma treinada na mão da tensão da agulha, da tensão, você conduz tanto o fio quanto a agulha, eu vou mostrar aqui na prática para vocês, e aí vocês conseguem ajustar os pontos. Então também tem essa questão aí. Para quem não sabe, vou só dar um spoiler das próximas aulas agora, a gente consegue, por exemplo, fazer aumento e diminuição da peça, só trocando a numeração de agulha. Mas para isso, como eu falei lá no comecinho da live, dessa aula, a gente precisa dominar a técnica. Gil, boa noite, querida, bem-vinda. Para isso, a gente precisa dominar a técnica. E é isso que eu quero que vocês façam a partir de hoje. Então, nós vamos realmente começar do zero. Eu sei que tem pessoas aqui que já fazem crochê. E para vocês vai ser um outro exercício aí. Vai ter lição de casa, sim, gente. Vai ter lição de casa. Então, eu não posso estar ao vivo com vocês para a gente fazer junto. Não tem como. Ao vivo, assim que eu falo pessoalmente. Mas vocês vão fazer junto comigo aqui. Na semana que vem vocês vão falar, eu fiz, não fiz, deu certo. Vocês têm uma semana para dedicar a treino. E é isso que vocês vão fazer. Eu vou passar para a parte prática agora da nossa aula. Mas antes eu quero saber se tem alguma dúvida. Aqui no Face eu não vou conseguir olhar. Boa noite, Solange, bem-vinda. Quero saber se tem alguma dúvida. Se tiver, já comenta aqui. Vocês aqui eu não vou conseguir ver, gente. Tô com saudade de vocês. Beijo. E aqui tem muita gente que fica, né, no Face e não vem pra cá. Mas o negócio tá acontecendo aqui. Oi, Estela, boa noite. Bem-vinda, obrigada. Então, né, eu vou dar um minutinho enquanto eu bebo uma água aqui, minha garrafa de água tá ali, vou tomar uma água e já vou virar a câmera. E aqui eu vou usar, como eu falei pra vocês, agulha número 4 e fio número 4. Ah, tá, vamos falar de agulha rapidinho, enquanto eu aguardo vocês comentarem aqui. Rapidão, gente. Nós temos no mercado, assim como os fios, né, nós temos diversas agulhas. Então, a gente tem agulha toda de alumínio, ó, entrou a garrafa de água aqui na frente, toda de alumínio, com cabo emborrachado, de bambu, com cabo de bambu, importadas, tem as importadas, tem as daqui, e de várias marcas aí. Eu me adaptei muito melhor com as de cabo de borracha. Tenho alguma aqui. Tem as acrílicos também. As de acrílico, que são essas aqui, ó, eu gosto bastante. Gosto bastante de usar. Mas eu confesso que para trabalhar fio de malha, eu tô apaixonada nessa daqui. Nessa aqui, gente. É uma Clover. Mas eu vou falar para vocês, vale cada centavo. Vale. Quem tá começando agora, não foca assim, é interessante ter uma variedade de agulhas, até para que você possa treinar vários tipos de fios também, e a atenção do ponto de vocês é importante. Peguem numerações básicas, que são assim, de 2,5 até 5 milímetros são as que mais são usadas, tá? Aos poucos, vocês vão investindo em produtos, né, em ferramentas, isso aqui é investimento, tá? Agulha é investimento, tá bom? Então, se o marido falar, vai gastar dinheiro com agulha. Meu filho, isso aqui é para minha saúde, isso aqui é para o meu bem-estar, para o meu trabalho ficar cada vez mais bonito. Eu não reclamo quando você compra as ferramentas do carro lá, compra. Tem um monte de prego. Fala aí que vocês não têm um marido que tá cheio de prego aí numa lata, que fala que uma hora vai usar aqueles pregos e nunca usa. É ou não é? Fala se não é verdade. É verdade, gente. É verdade, porque eu sei, eu tive pai, tenho marido, só não tive irmão, mas eu sei que a coisa funciona desse jeito. Então, é bem por aí mesmo. Clover é top, Fer. Clover é linda. Essa daqui, para quem perguntou, essa daqui é Clover, tá? É Clover. Gente, só um minutinho aqui. Tá falando mais, né? Falando bastante. Então, assim,
Então, invistam em material, pode ser aos poucos. Uma coisa que eu vou falar para vocês que eu fazia muito lá no começo era assim. Quando eu recebia uma encomenda, aí eu ia comprar um fio, vamos supor, eu ia comprar um molê. Aí eu comprava 2 molês, mas eu só precisava de um. Eu comprava mais um, porque daí eu já deixava no meu estoque. Aí, quando eu não precisava comprar fio, eu ia lá e comprava uma agulha. E na época, foi bem quando entrou as agulhas soft da Círculo e, tipo, era R$18 a unidade. Era R$18. Isso, gente, tô falando 2015, tá? Então, era caro, eu não tinha dinheiro, mas aos poucos eu fui comprando uma a cada mês. Então, eu fui investindo no meu material, nas minhas ferramentas, uma por mês, sem pressa. É claro que eu queria o kit completo, quem é que não quer, né? Mas eu ia investindo um pouquinho a cada mês. Então, assim, eu ia aumentando o meu estoque, eu ia aumentando aí as minhas ferramentas, comprando tesouras adequadas e outros materiais que a gente acaba utilizando, fita métrica. Eu gosto de usar muito cola pano, em outra aula a gente fala sobre a cola pano. Então, eu gosto bastante disso. E eu, assim, gente, vou falar a verdade, eu era muito resistente com relação às agulhas Clover, mas depois que eu ganhei um kit e chegou essa aqui de 7 milímetros na minha casa, eu falo pra vocês assim, ó, não tem pra ninguém. A da Prim, pra quem comentou aí, eu ainda não usei. Não usei, não sei a diferença, só tem a Clover aqui na minha casa agora. Quer dizer, eu tenho várias agulhas, né, mas as que eu mais uso agora são as Clovers. Mas assim, não se preocupem com isso agora. Vão aos poucos, vão adquirindo aos poucos e logo vocês vão ter aí a gaveta de vocês, na ateliê de vocês, porrada de tanta agulha que vocês não vão nem saber qual que vocês vão usar. Então, independente do material assim que vocês estão usando, o ideal é que a agulha sempre deslize pelo fio. Então, vocês quando forem trabalhar, por exemplo, vocês vão pegar aí às vezes uma de acrílico, assim, e ela talvez não deslize tanto no fio que vocês estão trabalhando. A tulipa eu também não testei, tapetes Fátima. Ou vocês pegam uma assim de cabo emborrachado, eu me acostumei muito com elas, são muito boas, porque a gente segura um pouquinho melhor, e aquelas de alumínio fica a numeração, a marca aqui, né, onde a gente segura assim com o indicador e o polegar. Então a carga de trabalho machucava, sabe? Então essas aqui de cabo emborrachado super recomendo. Então, o importante é que o fio sempre deslize pela agulha. Se tiver enroscando ou furando o fio, a numeração tá errada. Se tiver enroscando muito também, talvez não seja a agulha, o material da agulha não seja o ideal para o fio que você está trabalhando, tá bom? Clover eu tenho a 7, é boa, mas depois de conhecer a Prim não troco, mas também só uma. Nina, eu nunca usei a Prim. Vamos ver se uma hora eu consigo usar aí, Joyce, experimentar e trago aí o meu feedback da Prim, né? Leva até o começo do meu nome aí, Prim, né? Prim, já faz um combinado aí. Tá certo, gente? Então, independente, tá, da agulha, sempre façam esse teste de deslizar o fio. Eu vou mostrar para vocês aqui, para ver como o fio tá se comportando com a agulha, né, o material da agulha que vocês estão utilizando, tá bom? Oi, Claudete, boa noite então, gente, vamos a... Boa noite, não vou encerrar agora não, calma, calma. Vou passar para aula prática então, onde vocês vão. Tem a Clover do cabo bege, é legal também. Essa eu não tenho, Dulce, mas se for iguais ou melhor das que eu tenho aqui, recomendo, mas essa eu também não tenho. Tá, o meu kit hoje, gente, é assim, ó, vou mostrar pra vocês, tá? Gente, eu levei anos pra conseguir isso aqui, tá? Eu sei que a gente olha e fica babando, mas eu levei anos pra conseguir segurar aqui pra não, ó. Aqui eu tenho as Clovers, eu tenho as da Círculo também, eu tenho aqui, ó, a de acrílico, que eu uso bastante, dependendo do material, eu uso com fio de malha e fio náutico, as de acrílico, tá? Tem essa aqui que é o meu xodó agora eu quero todas as numerações. Eu sou boba? Não, tem que trabalhar para pagar, né? Então, sempre testem para ver se ela tá deslizando, tá bom?
Eu vou virar a câmera agora para a gente passar para a aula prática. Lembrando, eu tô com a agulha 4, número 4, e a gente vai começar da correntinha. Sim, pegando pela mão mesmo, tá? E eu preciso que vocês treinem. Então, Gondim Silveira, acrílico quebra. Eu tive algumas que quebraram e eu reparei que era a força que eu tava colocando, sabe? Dava a impressão que, tipo assim, eu tava fazendo, e aí, não sei se foi isso, tá, gente? Tô falando aqui de forma aleatória, não é nada comprovado, assim, cientificamente. Sabe, o atrito vai esquentando, aí deu uma quebrada, mas eu também forcei, né? Forcei. Aí hoje eu tomo mais cuidado, então depende do fio, que nem eu teci várias peças com o náutico, usando a de acrílico, e não aconteceu nada, graças a Deus. Vamos virar então a câmera, eu vou só afastar aqui, porque eu estou com um aparato, gente. Vocês não têm ideia do aparato que eu tô aqui. Eu tô com o celular ligado aqui, o outro aqui. Ah, Luizinho, vocês estão entendendo. Deixa só eu arrumar aqui a mesa e a gente já vai passar. Quem estiver aí comigo e for junto comigo agora, bora? Bora para aula prática agora, que já que eu passei bastante conteúdo teórico, né? Depois vocês digam aí o que vocês acharam dessa aula, né? Vocês gostaram, não gostaram? Ah, tá vindo a aula aí. Eu quero que vocês treinem bastante para vocês já começarem a fazerem as primeiras peças de vocês. Nessa primeira aula, então, além de vocês aprenderem o básico do crochê e tudo mais, né, para que serve, as técnicas e tudo mais, vocês vão aprender, vão ver aqui comigo, para quem já sabe, tudo bem, procurando aqui a agulha. Para quem não sabe, vai aprender agora, tá bom? Então, essa primeira aula vai ser focada na correntinha e ponto baixo. Na próxima aula, na semana que vem, gente, eu preciso ir desse jeito, tá? A dinâmica das aulas vão ser assim, pegando pela mão mesmo, ponto a ponto, para que vocês possam aproveitar o melhor, tá bom? E ele tem uma dinâmica aqui, o celular. Aí, ó, falei, vocês vão ver uma baguncinha aqui, mas quem não tem, né? Pera aí. Vamos mexer aqui devagar, para não dar nenhum problema. Calma, tá calma nessa hora. Porque que nem eu falei, né? Eu tinha feito um outro. O pessoal que vê nos bastidores agora. Vocês não vão conseguir ver. Ah, gente, vocês tinham que estar lá no Instagram. Poxa, por que vocês não estão lá? Tá rolando. Chateada. Ó, vou só ajustar aqui. Opa, segura. Aqui, gente, é um aparato, vocês não têm ideia. O pessoal do Face tá acompanhando os bastidores agora, hein? Ó, a bagunça que é quando eu faço live pra vocês. Bom, gente, vamos lá. Então, lembra que eu falei pra vocês que a forma de segurar a agulha, vocês podem tanto segurar assim, quanto assim, quanto assim. O ideal é que vocês tenham apoio na hora de segurar a agulha, tá? Ó, apoio. O fio que eu vou utilizar é esse aqui, ó, Barroco Max Color número 4. Aqui, ó. E agulha 4, tá? E aí, aqui, como eu falei pra vocês, tem pessoas que enrolam assim, eu não sei fazer desse jeito, tá? Eles vão enrolando e vão passando fio, outras seguram, gente, eu nem sei fazer porque eu nem, outras seguram assim e vão fazendo, não tem jeito certo, tá? É o jeito que vocês conseguem trabalhar a tensão de ponto de vocês, tá? E a tensão do fio em conduzir o fio. O jeito que eu seguro, que eu acho mais fácil pra mim, que eu me adaptei melhor, foi colocando o fio pra palma da minha mão, passo, ó, seguro ele aqui, passo por cima do indicador, por baixo do central, por cima do anelar, por baixo do mindinho. Segura assim, ó. Tudo bem?
Então, desse jeito. Então, não importa a forma que você começa. Para fazer o primeiro nó, tem gente que faz o nó na mão, fazendo o nozinho assim. Outras pessoas fazem o primeiro nó assim. Deixa eu aproximar para ficar mais fácil para vocês. Vamos lá. Então, tem pessoas que vão fazer o primeiro nó, elas pegam aqui, ó. Deixa assim, fazendo desse jeito. Elas viram, pegam o fio lá do trabalho, pegam o fio do novelo e fazem o primeiro nó. A gente que faz assim, depois põe a agulha, ajusta e começa a trabalhar. Não tem jeito certo dessa primeira correntinha, vocês podem fazer da forma que vocês acharem melhor, tá bom? Dica importante. Polegar e indicador sempre vão trabalhar juntos, sempre. Você sempre vai apoiar o teu trabalho aqui. E eu vou falar pra vocês o que eu observo aqui também, tá? Pra quem não tá vendo lá no Instagram, gente, tem que ir no Instagram. Então, vamos lá. Como que eu faço? Então, eu coloco a agulha assim, por baixo do fio, ó, por baixo do fio. Repara o gancho, aonde que ele não está para cima, ele não está para baixo, não está para cá, ele está para cá. Tá? Ó, coloco, giro completamente, dou uma volta completa. E segura aqui, ó. Tá vendo que eu tô segurando? Viu? Passo por baixo dessa laçada aqui, dessa linha. Ganchou, ó. Enganchou, passa por dentro. E aí, eu tenho a primeira correntinha feita. Então, você aí pode tentar fazer do jeito que ficar melhor pra você. Se for fazendo o L, assim, ó. O Ezinho, na verdade, não é L, é Ezinho, ó. E aí, continua o trabalho de vocês, tá? Ou desse jeito que eu ensinei. Assim, passa, ó. Segura, sempre apoia, sempre apoia. Coloca a agulha, dá uma volta completa. Deu a volta completa, ele vai ficar assim, ele tá solto, ele não tá preso. Apoia o polegar no indicador, segurando eles. Puxa uma laçada e passa por dentro dessa. Pronto. Você fez a primeira correntinha. Para as próximas correntinhas, vocês sempre vão trabalhar dessa forma. Coloca a agulha por baixo do fio. Desliza, é deslizar, gente, ó. Ó como desliza. Deslizou, passa por dentro do E que você formou aqui, ó. Perceba o tanto que eu seguro aqui, ó. Ó. Tá vendo? Passa a agulha por baixo, deslizou, ó. Deslize. É efeito de deslize, ó. Passa por dentro. Primeira coisa, muita gente faz isso aqui, ó. Deslizou, a agulha parou ali. A pessoa faz isso aqui, ó. Gente, não vai dar certo. Ó, não vai passar, tá? Não vai passar. Outras fazem assim, ó, de lado, ó. De lado. De cima, tenta passar com o gancho pra cima e outras com o gancho pra baixo. Vai enroscar, vocês vão brigar, tá? O ideal é deslizou, segurou, gira a agulha para baixo, o gancho vai para baixo e passa por dentro do Ezinho. Ó como ele vem bem mais fácil. Ó. Bem mais fácil. Quando você coloca o gancho para baixo, ó. Perceba a diferença dos primeiros pontos que eu fiz aqui para esses, ó, a diferença de tensão.
Por quê? Porque eu estava apertando na mão que conduz o fio, não na agulha. Então, ó, vou fazer pontos bem soltos, ó. Então, eu solto a minha linha aqui, eu não tensiono aqui e solto, ó. Ó, bem solto, com a agulha 4. Vou fazer rapidinho aqui, só para vocês verem a tensão, tá? Ó. Agora, eu vou apertar. Para eu apertar, eu vou segurar o fio que está nessa mão aqui. Vou segurar a mão do fio, ó. Vou prender e, ó. Olha, é que vocês não estão conseguindo ver a força que eu estou fazendo aqui. Ó. Olha a diferença. Vocês estão indo pro Instagram? Vem pro Instagram. Viram a diferença da tensão? Por isso que vocês precisam treinar a correntinha. Porque quando vocês treinarem, vocês vão ver isso aqui. Quando vocês estiverem fazendo, vai acontecer isso. Ponto, correntinha mais apertada, correntinha solta. Correntinha apertada, correntinha solta. Isso vai acontecer. Isso vai. Então, por isso vocês têm que fazer correntinha, 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 para ir treinando, 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 para que ela fique o mais uniforme possível. Tá? Olha a diferença. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês a diferença de fios e quantidade de correntinhas, vocês vão ver isso aí também, tá? Então, ó, outra forma que o pessoal segura é assim também, ó. Passa o fio aqui e vai fazendo. Como eu falei, não tem jeito certo ou errado. É o jeito que você consegue usar esse fio aqui para tensionar. Imagina esse fio aqui da mão, que fica na mão, como um fio da máquina de costura. A gente não tem que passar o fio a linha na máquina de costura por vários tensores para ele ficar com a tensão correta. A mão faz isso. A mão faz isso, tá? E meu esmalte zoou. Ai, que legal. Mas tá bom. Ó, tá? Belezinha. Outra coisa, gente. Quando vocês fizerem aqui o cordão de correntinhas. Vamos lá. Tem muita gente que não segura aqui, recapitulem. Sempre segure aqui. Eu vou fazer ela rapidinho, só para vocês verem uma coisa que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, o que é legal na hora que vocês estiverem... Ó, eu fiz um tanto, tá vendo? Eu já volto aqui o dedo aqui em cima na última que eu fiz. E vou fazendo, ó. Parei, subo lá na última que eu fiz. Vou de novo, ó. 1, 2, 3 e 4. Ó, volto o dedo aqui em cima. Eu sempre vou apoiar o indicador e o polegar nesse daqui, ó. Por quê? Porque se eu ficar fazendo assim, ó, eu perco a tensão... Eu perco, nem consigo fazer, mas tem gente que consegue. Eu perco a tensão, perco o ponto uniforme, ó. Eu não consigo conduzir. Então, sempre esteja apoiando a parte aqui do fio, tá? Sempre estejam apoiando, tá bom? Isso é importante. Essas dicas que eu tô passando pra vocês, gente, é de treino, tá? É treino. Eu levei 1 hora para fazer a primeira correntinha quando eu fui fazer. Então, vamos lá, novamente. Vocês vão fazer a primeira laçada, a primeira correntinha. Não importa se vocês estão fazendo do jeito que eu faço aqui ou daquele outro. Faz um ezinho e fecha o nó aqui. Pode fazer assim também, não tem problema. Na Lu, ó... Existem várias formas de segurar o fio. O ideal é que você veja a forma que você se adapta mais. Eu consigo fazer mais assim, ó. Então, eu deixo o fio para a palma da minha mão, passo por cima do indicador, por baixo do dedo central, por cima do anelar e por baixo do mindinho. Desse jeito assim. Tá? Agora, eu coloco a agulha por baixo do fio... Giro totalmente, ó, giro totalmente. Seguro, apoia, gente, apoia isso aqui. Se vocês não apoiarem, vocês não vão ter firmeza para trabalhar. Tem que apoiar, tá? Aí, com a agulha aqui, ó, eu vou colocar ela por baixo do fio, deslizar até o gancho e a agulha se encontrar, o gancho e a linha se encontrarem.
Se encontrou, desliza para dentro desse ponto que está aqui e inclina a agulha levemente para baixo, porque daí ele vai deslizar de uma forma muito melhor, ó. Por quê? Deixa eu puxar aqui uma laçada bem solta, ó. Perceba o formato da laçada, ele faz um E, tá vendo? Ele faz um E. Então, se eu puxar a agulha aqui, ó, com o gancho pra cima, não vai vir. Se eu vier de lado, ele até vem, mas ele vem porque eu já tenho um domínio, então ele vem, ó. Mas eu vou brigar, tá vendo? Tá brigando. Então, inclina o gancho para baixo e você vai deslizar ele por dentro, ó, do Ezinho. Olha. Como ele vem bem melhor e você não briga com ele. E aí, vai fazendo as correntinhas, gente, ó. Fiz 50 correntinhas, não ficou uniforme. Faz de novo. Desmanche, faz de novo. Desmanche, faz de novo. Até ficar uniforme. Então, vamos lá. Faz o primeiro Ezinho. Fez. Sempre apoia. Passa a agulha por baixo da linha, desliza o gancho e a linha, desliza a linha até chegar no gancho. Quando você for passar por dentro desse ponto que tá aqui, você vai inclinar o gancho para baixo, para que ele passe de forma suave por dentro daquele ponto. Ficou com mais um ponto aqui, novamente. A agulha deslizou, deslizou, enganchou, enganchou, gira para baixo e passa por dentro. Perceba o movimento que eu faço, perceba o movimento que vocês vão fazer. Certo? Sobre o ponto, sobre a correntinha. Anatomia do ponto. O que que você tá vendo aqui? Vocês estão vendo essas duas laçadas, essa aqui é a frente da correntinha. É a frente da correntinha, tá bom? Atrás, vocês vão passar a mão, vocês vão sentir uma ondulação. Isso aqui, gente, é aula de anatomia do ponto. Vocês vão sentir uma ondulação, tá vendo? Ó. Então, aqui você sente ele liso e aqui você sente ele ondulado. Quando a gente vai fazer qualquer ponto, aqui eu vou fazer o baixo, mas qualquer ponto, você pode pegar nessa primeira laçada aqui de cima, ó, só nessa laçada. Ficou duas aqui para baixo da agulha. Então, você pega duas e pega uma e faz o ponto. É importante que, quando você for fazer os pontos, você já tenha isso definido, qual laçada você vai pegar. É só a de cima? Então, mantém só na de cima, deixando duas para baixo, tá bom? Por quê? Eu vou pegar agora as duas laçadas aqui. Então, vou pegar essa de cima com a central, que é essa aqui do meio atrás. Ó. Vendo? Peguei duas agora. E vou fazer outro ponto baixo aqui. Vou fazer mais uma para vocês verem. Dá para ver a diferença? Vou tentar aproximar. Ó a diferença. Você percebe que aqui ele fica um pouquinho mais para cima e aqui ele fica mais para baixo. Eu vou seguir aqui pegando só na de cima agora. Só na de cima. Conseguem ver a diferença? Provavelmente não. Mas se você estiver treinando, se você estiver começando, você vai ver diferença. Você vai ver que essas que você pegou na laçada de cima, os pontos ficam mais altos do que essa que você pegou duas aqui embaixo. Então, tem o jeito certo e errado? Não. O que tem aqui é o jeito que
ele não fica harmônico, tá bom? Pessoal do Face, eu vou encerrar a live aqui, que aqui era só uma demonstração. Lembrando que segunda-feira da semana que vem, às 9 horas, teremos encontro lá ao vivo no Insta, tá bom? Então, beijo, boa noite pra vocês. Até semana que vem. Beijo vocês no Insta, hein? Aqui eu tô encerrando no Face, só pra terminar lá. Deixa só eu fazer uma configuração aqui. E já volto com vocês aqui no Insta, prontinho. Então, vocês vão observar que não fica harmônico, que fica mais alto, aqui fica mais para baixo. Uma outra forma de trabalhar também nas correntinhas, que o pessoal gosta de fazer, mas que exige um pouco mais de habilidade e uns pontos mais uniformes também, tá? É o quê? Então, nós temos aqui essas laçadas que nós trabalhamos. E aí, vocês vão ver que aqui atrás, vocês têm outras laçadas. Lembra que eu falei que você sente? Então, você gira o trabalho, ou seja, ao invés de você trabalhar aqui, você vai virar ele para cima e vai trabalhar nessas laçadas que ficam atrás do ponto. Ó, fica naquela alça de trás, que é a alça que vocês sentem o relevo. Qualquer ponto também vocês podem utilizar, aqui eu estou usando baixo, porque é o ponto da próxima aula. Quem quiser já pode, claro, ir assistindo o tutorial no YouTube para ir adiantando. Mas aqui eu vou bem passo a passo mesmo. Ó. Então, vocês podem também trabalhar nessas laçadas de trás. E qual o diferencial dessas laçadas? Vou mostrar já para vocês. Aguenta aí. O que que acontece? Aqui, vocês observam que ele fica só com uma laçadinha. E aqui embaixo, olha só como é que fica aqui as correntinhas, tá vendo? Fica um trabalho muito mais bonito. Mas é preciso já dominar um pouquinho do crochê para você não se embananar nessa questão de pontos. E por que que é importante trabalhar com o fio uma agulha mais grossa? Porque às vezes a gente não vê, porque a gente tende, é normal o iniciante apertar bastante as correntinhas, então acaba pulando um ponto. E não vê que pulou, porque as correntinhas estão muito apertadas. Ó, pulei um ponto aqui, foca a câmera. E nem aparece, né? Mas eu pulei um ponto aqui. Só que depois, na hora que a gente for contar, for ver, vai ver que tá faltando um ponto, tá? Então, existem formas de você trabalhar na correntinha. Então, gente, a aula de hoje, tá? O home office de hoje, o dever de casa é o quê? Treinar as correntinhas de forma que ela fique harmônica, de forma que ela fique bonita, que você aprenda a segurar o fio, a agulha. Aqui eu tô fazendo rápido, eu sei que eu tô rápida, mas é só para vocês verem, ó. Para que fique o mais harmônico possível. Aprendendo isso, treinando isso, vocês vão passar para o ponto baixo. Tudo é movimento no crochê. Então, o ponto baixo, como que você vai fazer? Você vai colocar a agulha aqui nessa laçada, vai puxar outra, vai segurar na agulha. Perceba que eu estou usando a mão da agulha para segurar os pontos, ó. Então, a gente usa tudo. Vai laçar novamente e vai passar por dentro dessas duas laçadas. Vai no próximo, por isso que é importante fio e agulha grossa, porque aí vocês conseguem ver o ponto. E uma cor também legal para que vocês visualizem bem. E faz o ponto. Coloca a agulha no ponto sem laçada nenhuma, eu só estou com a laçada do ponto. Coloca a agulha, puxa uma laçada, traz pra cima, ficando com 2. Laça e desliza por dentro dos 2 pontos na agulha. Ficou com 1, sempre vai ficar com 1. Coloca no ponto novamente. Puxa uma laçada, traz pra cima, vocês sempre vão trazer pra cima. Aqui vocês vão ficar com 2. Laça e tira tudo de uma vez. Então, bem básico mesmo. Perceba o ponto baixo. A frente do ponto baixo vai formar um V, ó. Se foca, ó, forma um V.
atrás do ponto baixo, ele forma um V invertido. Olha só que legal. Tá vendo aqui, ó? Um V invertido. Dessa forma, então, identificando como é feito o ponto e como que é o direito do ponto e o avesso do ponto, lembra que eu falei lá no começo da live, vocês conseguem tirar a peça de olhômetro e saber que ponto que é? Exatamente. Então, por isso que é importante, ao trabalhar, né, treine aí as correntinhas. Quando vocês estiverem com as correntinhas bem uniformes, já vão passar para o ponto baixo, sempre memorizando o movimento e o desenho, foca aqui embaixo, meu filho, ó, e o desenho que ele forma no direito e no avesso. É importante isso, porque tem trabalhos que esse aqui, por exemplo, seria um crochê plano. O que que é o crochê plano? Vai e volta. O que é um crochê circular? É aquele que a gente fecha e vai subir de forma circular num sentido só. Isso aí é tema para outra aula. Agora, o que é importante? Vamos treinar a correntinha, segurar a agulha e saber tensionar, tá bom? O ideal é que não trabalhe com fios finos, trabalhem com fios mais grossos, para que vocês consigam segurar melhor a agulha. Gente, eu vou virar a câmera para mim. Quero saber se vocês ficaram com alguma dúvida. Se ficaram, já podem perguntar. Qualquer coisa, vocês podem... Eu vou ter que fazer um outro esquema aqui. Peço paciência de vocês, só para eu virar a câmera aqui para mim. Qualquer dúvida, vocês podem mandar no direct, no meu direct, no direct do Bazar Horizonte, para vocês... Que a gente vai anotar as dúvidas de vocês e vai... Tem que virar aqui, eu tenho que vir aqui. Ah, gente, é uma parafernália que tá aqui, vocês estão entendendo. Para que vocês possam ajudar a gente aí a construir. Peraí, que eu vou ter que fazer. Aqui tá uma gambiarra, que vocês não têm ideia. Ó, eu espero de verdade que, apesar dessa aula ter saído um pouquinho do tempo que eu achei que ia fazer, eu achei que eu ia conseguir fazer em 1 hora, mas é o que eu falei para vocês. A parte teórica, ela é tão importante quanto a prática. Então, eu espero que o conteúdo aqui, que foi passado hoje, vocês aprendam bastante com ele, para vocês conquistarem aí um crochê bonito, um crochê uniforme, um crochê perfeito. Na próxima aula, na segunda-feira que vem... Ângela, deixa eu te falar rapidinho. As aulas iniciantes, elas vão acontecer somente aqui no Instagram, tá? Toda segunda-feira, 9 horas da noite. A princípio, eu separei 4 aulas para fazer esse iniciante com vocês. Não sei se vai ter uma aula bônus, a quinta, sexta, sétima aula, vai tudo depender de como que vocês vão prosseguir a partir daqui, a partir, né, do que vocês estão aprendendo aqui. Essa live vai ficar salva, você vai conseguir ver desde o início, tá bom? Na segunda-feira que vem, eu vou recapitular com vocês tudo de novo sobre a parte prática, mas o que eu quero deixar claro para vocês, Ana, o meu perfil é @priscila com 2 L's .crochê. O que eu quero... Deixa eu só soltar esse fio aqui. Ali no Face foi apenas para convidar vocês para virem para aula para cá, tá? Só que a partir de semana que vem, você já vem 9 horas da noite para cá. A princípio vai ser 9 horas, não sei se vai mudar o horário, tá bom? Vai ficar gravado sim, Ana Lu. E aí, o que eu vou pedir pra vocês? No YouTube, @priscila.crochê, Márcia. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Rapidão. Ó, vou comentar aqui. Essa aqui embaixo que comentou agora. Tá com blusa rosa de crochê. Gente, ó. Isso, Mariângela, tem que acompanhar aqui pelo Insta, tá? As aulas vão ser aqui. E aí, gente, quem não conseguiu pegar as correntinhas, o que eu vou falar pra vocês? Tem diversas aulas no YouTube que ensinam de diversas formas a fazer as correntinhas.
Como eu falei desde o início da live, não existe o jeito certo de fazer. É o jeito que vocês vão se adaptar. Então, qual que é o meu conselho nessa hora? Ah, tem que fazer o jeito que a Priscila tá ensinando? Às vezes, o jeito que eu tô ensinando não é legal para vocês. Ah, não tá bacana. A forma que eu estou conduzindo o fio, não, vocês não estão conseguindo pegar. Então, não desistam, tá? Olhe o YouTube, procure outros professores que estão ensinando. Procura lá assim, correntinha de crochê. Vai aparecer diversas aulas. Assistam, veja o que cada uma ensina e tenta, né, fazer da forma que você tá achando ali mais fácil, de acordo com a aula que você tá assistindo, tá bom? Então, isso que é o principal. Não é só ir porque eu tô ensinando, né? Eu aprendi de um jeito, eu faço de um jeito, mas às vezes o jeito que eu faço não é legal para quem tá aprendendo. Para quem também é canhoto, não desista. Tem aulas, né, de pontos também para canhotos, então vocês conseguem aprender os primeiros pontos por lá também. Então, assim, para finalizar essa aula, o que eu quero dizer para vocês? Treinem. Treinem as correntinhas. Quando vocês olharem e falarem assim, está harmônica as minhas correntinhas, eu tô conseguindo segurar bem, eu estou conseguindo manter a tensão de ponto. Como que eu sei que eu tô mantendo a tensão de ponto, Pri? Seus pontos vão sair uniformes. Um ou outro vai acabar saindo maior, isso é normal, acontece comigo, acontece com toda crocheteira, tá? Mas a maioria, ela segue de forma harmônica, no mesmo tamanho, no mesmo espaçamento, no mesmo tudo. Então, tentem manter essa tensão. Não aperta, crochê não é para brigar, agulha e fio, é para você conduzir, você vai conduzir. Então, gente, não tenha medo de treinar. Pega essa semana que a gente vai ter de espaço e treina, 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 treina. Vocês vão me ouvir falar muito treina aqui, tá? Tem que treinar, gente, tá bom? Até que vocês tenham a correntinha bem uniforme. Treina essa questão das laçadas, aonde que vocês vão laçar. Observem, olhem, para e olha. Vê a diferença de uma para outra, de uma para outra. Vê se você tá pulando correntinha, porque às vezes a gente não vê a correntinha e pula a correntinha normal. Principalmente dependendo do fio que você tá trabalhando. Treinou? Tudo certo? Tá dominando a correntinha? Dominou a correntinha, ponto baixo. É a lição de casa, tá? É a lição de casa para a semana que vem. Porque na semana que vem eu já venho com um ponto baixo. E já venho com ponto baixo, ponto alto. E a gente vai falar também um pouquinho dos pontos fantasias aí, se der tempo, tá? Se der tempo a gente vai falar. A dica para canhoto. Quem que perguntou? A Beth. Beth, a minha filha canhota, eu não consegui ensinar ela. Mas aí o que foi que eu fiz? Eu peguei e coloquei aulas no meu YouTube. Fiz o espelhamento, então fica numa versão canhoto. A dica é virar a tela, né? Tem a gente, como é que fala? Tem o espelhamento, que o pessoal comentou aí, coloca o espelho na frente. É por isso que eu falei. Se ficar na dúvida, vai no YouTube. Tem aula de crochê para canhoto, começando do zero, tá? Correntinha, ponto baixo. Se não tiver, tem, eu acho, não sei, você consegue virar, sabe, ai, meu Deus, a tela de um jeito que você consiga ver, tá? A Drica falou que é canhota e faz crochê com a mão direita. Como, Drica? Então você é ambidestra, menina, você não é canhota. É ambidestra, com certeza. Faz com as duas mãos, maravilha, gente. Minha coordenação motora é péssima. Nem tento. Já tentei, mas já tentei. Mas aí lá no canal eu faço espelhamento para conseguir passar pelo menos um pouquinho para os canhotos aí, facilitar a vida de quem, né, não é destro. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, porque eu já passei bastante do meu horário, essa live já ficou... A Márcia aí, a Márcia sempre tá nas lives no Facebook. Sou canhota, mas aprendi a fazer crochê com a mão direita também. Vocês são teimosa, né? Vocês são teimosa, né? Ah, mas só o crochê? Mas já tá valendo, filho. Eu não sei fazer com as duas mãos, é uma ou a outra. O cérebro... Gente, eu faço... Rapidão. Tem um ponto caranguejo... Quem aqui já faz crochê sabe o que é o ponto caranguejo. É um ponto que a gente faz tecendo ele para trás. Eu não consegui fazer esse ponto tecendo para trás. Aí eu cacei. Achei uma professora que ensinava a fazer ele tecido para frente. E eu só uso o tecido para frente. Aí o pessoal ainda fala, nossa, eu nunca vi para frente, mas é o que eu faço.
E o efeito é o mesmo. Mas ele vai pra frente, que é pra onde meu cérebro vai, né? Eu não consegui fazer ele pra trás, não. Mas que o cérebro de vocês ajude nisso, né? Tá bom, gente? Então eu vou ficando por aqui. Espero que tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham tido um bom proveito dessa aula, de tudo que eu ensinei aqui, de tudo que eu passei. Foi um conteúdo, assim, riquíssimo. É claro que não dá pra passar tudo. Ah, Nascimento, a Drica consegue, ó. Tá vendo? Eu não consigo, Drica. Então eu espero que vocês consigam, daqui pra frente, avançar cada vez mais, tá bom? Então assistam a live de novo quantas vezes quiserem, aproveitem bastante. Qualquer dúvida, manda no direct do Bazar Horizonte ou no meu, que a gente faz um compilado das perguntas de vocês, das dúvidas de vocês. E na próxima live a gente tira essas dúvidas de vocês, tá bom? Beijo grande no coração de vocês, se cuidem até segunda-feira que vem. Espero que tenham gostado. Bebam água, eu vou tomar meio litro agora. E a gente se vê semana que vem. Beijão, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.